Olá, muito bom dia. O NE1 está começando e eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos nesta quarta-feira, pós-feriado, com aquela cara de segunda para muita gente que descansou, né? Curtiu São João e agora está de volta à rotina. Bora ver imagens do Recife, Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista. Esse trecho que você acompanha é bem pertinho aqui da sede da TV Globo. Movimentação bem tranquila aí do trânsito na região. E tem assunto de emprego no NE1 de hoje, tá? Você vai ver também as informações do trânsito. O nosso drone está com Ezequiel Quirino, no bairro de Afogados. Na zona sul do Recife, pertinho do Largo da Paz. Tem obras que estão causando congestionamento por aí, é um dos nossos assuntos de hoje. E este é seu Inácio, morador do Pina, no Recife. É por essa rua que ele passa todo dia com a esposa, Maria Guilhermina, para seguir para o compromisso. Henrique, também cadeirante, enfrenta a dificuldade com a falta de acessibilidade nas ruas. O NE1 vai mostrar a realidade de quem tem dificuldade de locomoção nas ruas da região metropolitana. O outro assunto de hoje é o número de crianças baleadas em cidades pernambucanas. Este ano, até o dia 15 de junho, 8 crianças foram atingidas por tiros, 6 ficaram feridas e 2 morreram. E ainda, o cuidado com o consumo de bebidas energéticas. Tem gente exagerando, hein? E tem muito mais no NE1 de hoje. O QR Code está na tela para você mandar mensagem para a gente. E ainda pode seguir a gente também no nosso Instagram, o @ne1.globo. Agora são 11 horas e 48 minutos. O assunto é o trânsito do Recife. É que a gente recebeu imagens de moradores, de pessoas também que trabalham ali no bairro de Afogados, falando de obras que estão acontecendo pertinho ali do Largo da Paz e que estão deixando tudo travado por lá. Imagens para você que chegaram pelo nosso canal Globo, a gente consegue ver serviços na ponte Motocolombó e na rua Nicolau Pereira. Por causa dessas obras, o trânsito por lá está ficando complicado demais, principalmente em horários de pico, tanto para os motoristas que seguem para o centro do Recife, como os que vão para a zona sul da cidade também. Por isso, a gente vai para Afogados com Bruno Fontes e vai explicar para a gente que obras são essas. E daqui eu já consigo perceber o trânsito parado aí pertinho de você, né, Bruno? Bom dia. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha que confusão, viu? As pessoas que estão vindo, por exemplo, nessa região, vêm lá do centro do Recife, pela Imperial e terminam parando aqui, porque o trânsito está parado mesmo, tanto aí na Rua da Paz, nesse cruzamento, e aqui na Nicolau Pereira, onde nós estamos. Daqui para frente as pessoas podem, inclusive, elas podem seguir, então, lá para Estrada dos Remédios, Madalena, Afogados, Vila São Miguel, ou se elas entrarem ali naquele outro trecho da Rua da Paz, sentido Largo da Paz, também tem problemas. São obras da Compesa, muitos comerciantes reclamando, muitos motoristas. As obras começaram em abril e a previsão da Compesa é até agosto. Vou virar aqui para vocês verem, olha só, o tamanho da obra, esse material todo está sendo retirado. São manilhas. Manilhas são tubos de concreto que estão sendo substituídos numa extensão de mais de 500 metros aqui. Começa na Nicolau Pereira, como vocês estão vendo. Christopher Moraes está mostrando. A gente também tem imagens do drone com Ezequiel Quirino. E por causa disso fica tudo parado nesse trecho aqui. E assim, o que deixa isso um problema ainda maior é porque são 3 pontos de obras aqui. Essa da Nicolau Pereira, que é a principal que nós estamos mostrando, os carros aí parados, muitos, como eu disse, eles estão vindo ali da parte da Rua Imperial, passa ali pelo Galo da Madrugada, depois segue então pela Rua Imperial e vem para cá. Essa ligação aqui da parte central do Recife com a zona oeste, em direção ali a Madalena e também a Afogados. Se a pessoa tentar ir em frente, por exemplo, no sentido Mascarenhas e Moraes, pela Rua da Paz e o Largo da Paz, também um trânsito péssimo. E aí os comerciantes que estão aqui comigo, veja só, eu queria saber do senhor, como é seu nome, por favor, boa tarde. Israel, boa tarde. Israel, como é que está sendo para vocês aqui
agora com toda essa intervenção, porque está bem na calçada do seu armazém. Tudo bom? Como é seu nome também? Jéssica. Jéssica Filha. É sua filha. Minha filha. A situação está muito difícil, né? Porque o comércio aqui praticamente está parado, né? A gente está juntando muito boleto. Já tive que botar 2 funcionários para fora por conta de não ter dinheiro para pagar nem os boletos, nem os funcionários, né? Aqui à frente do armazém fechou por 2 semanas. Quando eu chego hoje, mais uma surpresa, já fecharam a metade de novo, né? Que estava aberto, já fecharam de novo. E fora isso, o alagamento que está causando aqui, né? Eu estou num prejuízo que vou terminar quebrando com essa obra aqui, o armazém fechando. Ninguém quer parar, né? O cliente não quer parar mais, né? Não quer parar mais, não tem nem como parar, né? O armazém fechado, meu estacionamento aqui, a única coisa que tem aqui é meu carro. Mas você vê que nem cliente tem dentro do armazém aqui, não tem ninguém dentro do armazém. Fica assim, chateado e triste com essa situação, né? Com certeza, muito triste, porque a gente do comércio, a gente tem que apurar, né, para pagar funcionário, para pagar os boletos, mas no momento a gente está só juntando boleto, juntando conta, funcionário sendo demitido. Estou vendo que a loja quase não tem movimento. Se quiser filmar aí, se quiser olhar aí, não tem movimento nenhum, a gente parou geral. Então eu queria que o prefeito olhasse por nós, comerciante, o prefeito... A Compesa, porque essa aqui é uma obra da Compesa. Né? Então a gente... Pode falar, Jéssica. Não, a gente fica sem terra a recorrer, realmente. Não tem, eu tentei também entrar em contato, mas eles não estão muito se importando com a gente, não. Quando vocês conversam aqui com os funcionários da Compesa, eles falam alguma coisa, previsão? Não dão prazo, simplesmente não dão satisfação. Assim, eles tentam ainda abrir um pouco, não fechar 100%, mas a gente realmente passou um tempo totalmente fechado. Mas a gente fica nessa, sem terra a quem recorrer. Obrigado, Jéssica. Fora eu que quebrei também meu carro, né? Eu caí num buraco ali, quebrei meu carro. Machucado. Tive que consertar, né? Caiu de um buraco, tive prejuízo também fora isso. Fique aqui conosco que daqui a pouco a gente vai fazer a cobrança também à Compesa, tá certo? Ok. E ver se tem uma data para que eles terminem esse serviço. Espero que termine. Obrigado vocês. Olha, veja só. E isso é porque, como Maristela estava dizendo, é um pós-feriado, né? Esse movimento hoje até foi um pouco mais tranquilo de carros e também já tem algumas escolas com as crianças de férias. Mesmo assim, a essa hora, 11h54, essa confusão toda aqui nesse trânsito em Afogados. Maristela. Inclusive, nós estamos vendo também imagens com o nosso drone. Ezequiel Quirino está aí na região, mostrando do alto para a gente a obra e também a complicação que esses motoristas enfrentam aí todos os dias, né? Motoristas que entraram em contato com o NE1 pelo nosso canal Globo, pessoas que gravaram vídeos e disseram, olha, por favor, manda uma equipe para cá, porque o trânsito está muito complicado. Claro que toda obra traz aí os seus transtornos, mas tem mais de uma obra acontecendo ao mesmo tempo. Obras para saneamento, para melhoria, inclusive, né, um pedido dos motoristas é em relação ao calçamento, né? A gente vê muitos buracos. Então, além da lentidão do trânsito, que já é natural por causa da obra, tem a lentidão também por causa da quantidade de buracos, né? E os motoristas ficam sem opção, porque com esse estreitamento da pista, com uma das faixas ocupadas por causa da obra, ele mal tem condições de desviar também dos buracos. E aí o acesso, né, para bairros da Zona Sul do Recife, da Imbiribeira e também para a Zona Oeste, Bongi, Prado, tá tudo muito complicado. A obra também aí na ponte, que para quem vai para o centro também da cidade, também está tendo dificuldade. Então, nos dois sentidos aí, tanto para quem vai para o centro, quanto para quem vai para a Zona Oeste, para quem vai também para a Zona Sul do Recife, lá para Imbiribeira, quem passa por esse trecho aí da Rua Imperial, pegando a Nicolau Pereira, normalmente já tem muita dificuldade. E com as obras acontecendo, a quantidade de buracos, sem contar que hoje, pelo menos neste momento agora, não está chovendo, né? Mas quando chove, a situação fica ainda pior. Eu agradeço as imagens de Ezequiel Quirino, a gente consegue ter um panorama aí do trânsito que vai se intensificando, já que a gente está chegando pertinho do meio-dia, agora 11h56, e a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Bora circular?
pelo trânsito, mas só que por outros pontos agora, para a gente dar uma olhada também na Pan-Nordestina. Bora para Olinda, a gente segue viagem aí, pegando carona com os motoristas que estão passando nessa região, com a ajuda dessa imagem, dessa câmera que fica instalada aí, pertinho do Fórum da Cidade, no lado direito, que mostra a movimentação de quem está chegando ao Recife. Do lado esquerdo, a gente vê uma movimentação bem tranquila também. O trânsito sem engarrafamentos para quem vai sentido litoral norte, para quem vai sentido paulista. Bora para a Avenida Jean Emily Favre, no IPSEP. A gente circula por vários pontos também da capital pernambucana para mostrar essas imagens para você da circulação do trânsito bem tranquila, sem lentidão, aí neste ponto que essa câmera mostra para a gente. Vamos seguindo pela Avenida Domingos Ferreira com a Rua Bruno Veloso, aí em Boa Viagem. Agora, imagens da zona sul do Recife, sem congestionamentos, mas a gente já percebe um trânsito mais intenso pela quantidade de carros. Como eu disse, estamos aí pertinho do meio-dia, 11 horas e 57 minutos, muita gente retomando a rotina, depois do feriadão, seguindo aí para os compromissos do trabalho, alguns já esperando aí o horário do almoço, pegando o filho na escola para quem já teve as aulas retomadas também, a rotina voltando aí para as famílias pernambucanas. E a gente segue mostrando essas imagens, o carro ali mais lento do lado esquerdo, agora ele seguiu, a gente vê um cone ali logo na esquina também, aqui do lado esquerdo, os motoristas em algum momento precisam fazer um pequeno desvio ali. Olha, um motorista de aplicativo e um passageiro passaram por um susto no trânsito de Paulista. O estepe do carro da frente se soltou, atingindo o veículo em que eles estavam. A gente tem imagens para mostrar para você. Isso aconteceu ontem à tarde, tá? Olha a câmera instalada no carro de Alexandre Francisco Martins, que é motorista de aplicativo, gravava o percurso pela PE22 no sentido bairro do Janga, quando, de repente, o estepe da caminhonete que seguia na frente se soltou, atingiu o carro de Alexandre. O impacto foi tão forte que o carro chegou a subir. Apesar do acidente, a caminhonete seguiu o caminho, foi embora. Alexandre puxou a placa do carro que o estepe soltou e verificou que se trata de um carro da Prefeitura de Panelas, no interior do estado. Alexandre e o passageiro não sofreram ferimentos, mas o motorista ficou com prejuízo, né? Alexandre disse que perdeu o para-choque e outras peças da parte de baixo do veículo. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Panelas. Por meio de nota, a Prefeitura informou que o veículo envolvido no acidente não pertence mais à Prefeitura de Panelas desde 2021, quando a caminhonete foi arrematada em um leilão e que desde então a titularidade está em nome de uma outra pessoa. Perigo, né? Essas imagens, já rodou a vinheta. Você sabe que quando escuta essa musiquinha, né? A conversa é com você que está em busca de uma oportunidade de emprego. Nós separamos algumas das vagas disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho em todo o estado. As primeiras 60 vagas são para abatedor de animais. Você que trabalha nessa área, trabalha em frigorífico, em açougue, para trabalhar na capital pernambucana, tá? É preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função. Lá no site do SEDEP tem outras informações para você sobre essas vagas. Tem muitas oportunidades também para você dessa área, tá? Para trabalhar como retalhador de carne. 60 vagas também para trabalhar aqui no Recife. Se você tiver ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Sua área é como mecânico de automóvel? É assim que você trabalha? Então, olha, tem 5 vagas. Se você está procurando emprego para trabalhar na capital pernambucana, quem sabe essa não é a sua chance, né? A escolaridade não é exigida. Se você tiver 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas vagas. Já está aqui na nossa tela. Vagas também para pedreiro, para trabalhar em Pojuca, são 20 oportunidades. Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência e você já pode se candidatar também a uma dessas oportunidades. cedep.pe.gov.br tem todos os detalhes sobre essas vagas para você. Boa sorte aí aos candidatos.
Olha, e quem já está empregado precisa cuidar das demandas e do horário. Chegar atrasado pode ser um problema, viu? Principalmente se esses atrasos forem recorrentes e sem nenhuma justificativa. Bora chamar Gustavo Ferreira, ele está com um advogado. Existe tolerância para atraso no trabalho? Quais são as consequências, hein, Gustavo? Boa tarde para você. Vamos nessa, Maristela. Boa tarde para você. Maristela Nis, pontualíssima. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a gente no NA1. Então, muita gente aqui no Brasil diz que existe uma cultura do atraso. Às vezes ele tem justificativa, né? É por uma emergência, algum imprevisto, mas tem horas que ele vira uma rotina. Tem situações em que aí já fica mais complicado para quem trabalha, a relação com o empregador balança um pouquinho. Vamos responder essas perguntas agora com José de Castro Neto, que é advogado, está aqui ao meu lado. Ele também faz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco. Vamos começar pelo básico, doutor. O que caracteriza um atraso para o trabalhador? Muito bom dia, boa tarde, na verdade já passou do meio-dia. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos aí no estúdio. Boa tarde, telespectadores. Bom, a lei ela fala de 10 minutos diários. Isso, passando desses 10 minutos diários, é considerado atraso. A lei ela determina o seguinte: se você atrasar mais de 10 minutos diários, ou seja, você já começa a ter essa questão de atraso. Já pode ser considerado, sim, pelo seu empregador, como você chegando atrasado ao trabalho. Existem justificativas diferentes, existem razões que são mais aceitáveis que as outras. A gente estava falando sobre isso, né? A questão da razoabilidade na lei trabalhista. Isso. Existe a lei, ela protege ou ela prevê que você pode atrasar 10 minutos diários, ou seja, 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída, etc., no horário de almoço, ou seja, 10 minutos. Existe uma razoabilidade. Na justiça do trabalho, tudo é razoabilidade. É combinado com o seu empregador, empregado e empregador. O que acontece muitas vezes o empregado. Não é por isso que a lei fala 10 minutos diários que você necessariamente tem que atrasar todos os dias no seu contrato de trabalho. Não há previsão sobre isso. Se você, todos os dias você atrasa, aí você já foge dessa razoabilidade e você já pode cometer infrações para o seu empregador. O empregador pode aplicar infrações para eles. Existe uma questão também da compensação. Se eu atraso 15 minutos, por exemplo, eu posso compensar esses 15 minutos lá no final da minha jornada de trabalho do dia? Como é que faz? É acerto também com o empregador? Isso. Mais uma vez, é um acerto com o seu empregador. É a questão da razoabilidade, como eu falei agora. Se o empregador, se você pode falar com ele, uma justificativa, me atrasei por um motivo plausível, por um motivo aceitável. Então você pode combinar com o seu empregador que aquele atraso, ao invés de você fazer o desconto no final do mês, você pode falar com ele se ele pode estender um pouquinho sua jornada para compensar aquela hora, aqueles minutos, na verdade, ou horas que você fez no início da jornada. Esses acertos, as justificativas também para os atrasos, tem que ser por escrito? É importante que isso esteja registrado em algum lugar? Isso. O ideal é sempre que seja por escrito. Tanto as compensações, quanto se você já tiver uma jornada estabelecida através de compensação, um contrato de trabalho, prevendo essas compensações de jornada, seria melhor. É mais. Ou então, uma eventualidade, você pode formalizar através de um WhatsApp, de uma rede social, etc. e tal, que você já formaliza ali o motivo do seu atraso, você justifica o motivo do seu atraso. É bom tanto para o empregador como o empregado essa formalização. Atestado, doutor, também aí muita gente usa para se atrasar, chegar mais tarde, até mesmo para faltar ao trabalho. Qual é a regra razoável, né, para usar esse instrumento que é legal e é previsto para, enfim, justificar de repente algum atraso? Todo empregado, ele pode se ausentar do trabalho através de uma doença, indo em consulta para o médico, etc. e tal. Isso é plausível, isso é, como eu disse agora há pouco também. Mas existe um certo, digamos assim, como eu disse, uma razoabilidade. Você não vai esperar que o empregado ele se ausente sem previsão nenhuma todos os dias no seu contrato de trabalho, tenha atestados médicos, etc. e tal. É permitido, mais uma vez, é evidente e claro que é permitido que o empregado apresente seus atestados, ele justifique seus atrasos, justifique sua falta através da apresentação do atestado. Mas, como eu digo, como a gente está falando para um público grande, isso não dá, a gente tem que ter uma razoabilidade nesta apresentação, nessas saídas.
Claro, motivos plausíveis, pessoas que já têm algumas enfermidades, etc e tal, é mais que plausível isso. Doutor, fique aqui com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto. Eu já aproveito e convido você de casa que tem dúvidas sobre atrasos no trabalho. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que leva direto para o Canal Globo. Você pode mandar sua pergunta para a gente, o advogado vai responder. Também dá para mandá-la pelo Instagram, tá? @n1.globo. A gente está aqui esperando Maristela, é só chamar que a gente volta. Volta sim, Gustavo, com outras informações para a gente. Como ele disse, né, QR Code tá aí na sua tela para você participar e mandar perguntas. Daqui a pouco o Gustavo Ferreira volta trazendo outros detalhes. Você está usando o Pix automático? Essa função foi disponibilizada na semana passada. Parece com um débito automático de contas, mas não é bem isso. Será? Bora conversar com Daniele Fonseca, que está acompanhada de uma economista. Vale para quem tem dificuldade de marcar a data certinha ali do vencimento, pode esquecer, pode se passar, né, Daniela? Explica para a gente os detalhes dessa ainda novidade, né? Muita gente ainda não está usando o Pix automático porque talvez não saiba como usar essa alternativa, essa nova ferramenta. Boa tarde para você, Daniele. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. É um serviço muito recente, né? Começou a valer mesmo, começou em teste, mas aí desde o dia 16 de junho passou a valer oficialmente, digamos assim. O economista que a gente convidou para participar dessa entrevista é Tiago Monteiro. Então, Tiago, foi uma dúvida, algo que Maristela citou lá do estúdio e eu que te repasso aqui também. Qual é a diferença entre o Pix automático e o débito automático, que as pessoas já estão mais acostumadas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o Pix automático, ele usa a infraestrutura do Pix. A gente está falando de velocidade, tecnologia, segurança e menos custo para o consumidor final. Por exemplo, eu e você. O débito automático tem suas burocracias. Para quem utiliza o débito automático, ou seja, aquele empresário que utiliza, demora um tempinho mais para receber aquele dinheiro, tem um custo maior, ou seja, o Pix é mais rápido, mais eficiente e menos custoso para todos. E a pessoa pode usar esse serviço para pagar contas de quais serviços, produtos? Olha, a gente pode falar de serviços públicos, a gente está falando de água, luz, por exemplo. Se você tem uma mensalidade de uma escola, de uma faculdade, também pode ser colocado para esse Pix automático. Se você tem uma academia, por exemplo, ou seja, são vários os serviços e produtos no quais você pode utilizar o Pix automático, até para não esquecer de pagar, ter multa, juros, ou seja, é uma categoria bem interessante. Pronto, esse detalhe de não esquecer. Se eu quero usar o Pix automático, como é que eu devo me programar para isso? Posso fazer até quantos meses, até quantos anos? Olha, a recorrência é de acordo com o que você utiliza. Se você tem uma recorrência mensal, você pode fazer um Pix mensal, um Pix automático mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, ou seja, depende do que você utiliza, do serviço e produto. Então, isso cabe a você e também à empresa que está ofertando, né, esse tipo de contrato com você, ter esse planejamento estratégico até para você não colocar automatizado o Pix. Você não tiver, por exemplo, saldo na conta, isso pode ter um empecilho maior também no Pix, ou seja, tudo é uma questão de planejamento estratégico e financeiro também. Se a pessoa quiser cancelar, como é que faz? Olha, é só abrir o app do banco, da instituição financeira, da fintech, cancelar o Pix automático. Ele é muito intuitivo, ele é direto, ele é tranquilo, como eu falei. Ele é rápido, prático, menos custoso e, assim, bem seguro. E se você quiser cancelar, seja por N motivos, não quero mais aquele serviço, não quero mais aquele produto, ou houve alguma falha de comunicação, é só cancelar, em 24 horas ele está cancelado. Quais são os benefícios, as facilidades disso? E para quem estaria recomendado, Tiago? Olha, para todo mundo que gosta de utilizar o Pix, principalmente agora com a facilidade desse Pix automático, pequenas empresas que não têm acesso a grandes bancos, digamos assim, ou pequenas fintechs, já pode oferecer esse serviço para pessoas físicas, ou seja, eu, você, os nossos telespectadores, e aí é bem estratégico para quem recebe o dinheiro, que ele é automático também para quem recebe, tem um custo menor para a pessoa jurídica e para a pessoa física é excelente porque fica mais bacana. Mas é pago esse serviço? Para a gente, não. Consumidor final, não. Empresa, sim. A empresa vai ter um custo. Quanto é esse custo? Vai depender de instituição financeira para instituição financeira, mas ele é não custoso para a gente. Algum alerta, algum cuidado que o cliente, a pessoa deve ter? Tem que ter qualquer tipo de cuidado quando a gente fala de dinheiro, né? A gente trabalha muito, o dinheiro da gente é muito suado, então a gente tem que ficar ligado para saber se aquele contrato que chegou para a gente, seja da academia, seja da escola, está condizente com o valor que a gente acordou, na data que a gente acordou e no período que a gente acordou. Tudo certinho, confirma. Alguma coisa de errado, cancela. É bem tranquilo.
Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no NE1 de hoje, trazendo aí as informações sobre Pix automático. Maristela. Dá para organizar melhor as contas e não perder nenhuma data de vencimento, né? Agradece também o Tiago. Obrigada, Daniele, pelas informações. A seguir, a gente fala dos riscos de usar em excesso bebidas energéticas. Você vai ver também este ano, até a metade do mês de junho, 8 crianças foram baleadas na região metropolitana. E ainda vamos falar sobre acessibilidade em ruas e no transporte público. Quem usa cadeiras de rodas sofre para se deslocar em cidades pernambucanas. O NE1 volta em instantes, agora 12h11. Meio-dia e 14, NE1 de volta falando sobre saúde. Muita gente costuma beber energético para dar aquela disposição, né, durante o dia, ou então para melhorar o desempenho na academia. Olha, de acordo com os médicos, o energético por si só não faz mal à saúde, mas precisa ser consumido de forma moderada. E para pessoas com algumas doenças, a bebida nem é recomendada, tá? Bora chamar Natália Dielu, ela tem outras informações sobre este assunto para a gente. Quem não pode beber energético, hein, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos, principalmente aquelas pessoas que já têm, né, alguma doença cardíaca, hipertensão. Estava aqui conversando com o doutor Flávio Feijó, que é cardiologista, e ele estava me explicando que existem os níveis adequados, né, aceitáveis, para que a pessoa não tenha algum problema. Boa tarde, doutor. Então, explica para a gente qual é a quantidade máxima que a pessoa pode tomar, né, de energético. Tem gente que toma todo dia um pouquinho, uma latinha, por motivos diversos, para academia, porque está desanimado. O que é que pode, doutor? Qual a quantidade que pode? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É importante entender que as bebidas energéticas, o principal fator, a substância farmacologicamente ativa mais comum é a cafeína. Então, quando falamos dos energéticos, falamos especificamente da cafeína. E aí a gente tem um limite diário recomendado que é seguro para aquelas pessoas que são saudáveis. E aí esse limite é de 400 miligramas de cafeína por dia. A gente deve entender que a gente encontra cafeína em vários itens alimentares, né? Desde o café, o chá, o refrigerante. Então, a gente deve contabilizar a quantidade de cafeína que a gente ingere por dia e entender que as bebidas energéticas são aquele item que tem a maior quantidade de cafeína que você pode encontrar dentre tantas outras fontes. Então, ficar atento às 400 miligramas de cafeína por dia. O senhor estava me dizendo que tem umas latas de energético que chegam a ter mais de 200. Isso, chegam até 250 miligramas de cafeína. Então, não é que seja contraindicado, não é que ninguém possa fazer uso do energético como uma medida de pré-treino para melhorar a performance no exercício, mas tudo depende da quantidade. Nem todas as pessoas respondem à cafeína da mesma maneira. Então, geralmente mulher, geralmente as pessoas que não fumam, as pessoas que têm algum fator genético, que são os metabolizadores lentos, aquelas pessoas que processam a cafeína de forma lenta, elas estão mais sujeitas aos eventos adversos da cafeína. Doutor, recentemente um ator, Rafael Zulu, ele disse que foi para uma festa que tem muitas horas de festa e estava consumindo com bebida alcoólica, né? O energético com bebida alcoólica, algumas bebidas destiladas, as pessoas fazem essa mistura. E aí ele sentiu arritmia, foi parar no hospital. Quando a gente fala do consumo do energético com a bebida alcoólica, quais são os riscos? O álcool, ele é essencialmente um depressor do sistema nervoso central. Então, quando eu utilizo o energético, eu estou querendo potencializar o efeito estimulante. E esse efeito estimulante do sistema nervoso central, ele vai mascarar o efeito depressor do álcool. Então, essa pessoa fica mais sujeita a utilizar níveis mais aumentados de álcool, então beber em maior quantidade. Então, ela fica sujeita ao risco tanto do excesso de álcool, que predispõe à arritmia no coração, mas também ao efeito estimulante da cafeína, que por si só aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contração dos vasos do coração, então predispõe à arritmia maligna, predispõe a aumento de pressão, aumentos agudos de pressão arterial e, em casos extremos, os casos de morte súbita e de infarto. Então, quer dizer que até no café você também tem que
contar essa quantidade, né? Porque, já que é a substância que está mais presente ali no energético. É a substância que está mais presente. O consumo moderado de café é seguro. Ele não aumenta risco de infarto, de AVC, de morte de causa cardiovascular. O essencial é ter atenção às quantidades. O consumo excessivo, principalmente acima de 400 miligramas de cafeína por dia, isso para uma pessoa saudável, mas existem grupos como os indivíduos hipertensos, aqueles que já têm uma arritmia prévia, aqueles que já têm sabidamente uma doença cardíaca prévia, essas pessoas devem consumir com moderação. Mas isso não é uma contraindicação absoluta, o que deve haver é uma moderação. Muito obrigada, então, doutor, por essas informações tão importantes, né? Então, ficar atenta, Maristela, à quantidade, né? A essa quantidade de 400 miligramas de cafeína por dia. Então, se a pessoa for tomar energético, tem que ficar ligado quanto que tomou, para depois também não tomar mais do que deve se for consumir café, né, Maristela? É sempre tomar cuidado com os excessos, né, Natália? E seguir, claro, as recomendações médicas. Isso é bem importante. E você, bate o ponto na hora certinha no trabalho? Chegar atrasado pode ter consequências. Assunto de Gustavo Ferreira hoje, ele está com um advogado e tem outras dúvidas que chegaram aí pelo nosso canal Globo, inclusive se pode descontar do salário. 1 minutinho aqui hoje, 5 minutinhos amanhã, 10 depois. E aí, hein, Gustavo? Olha, Maristela, pode descontar sim, mas eu vou logo partir e essa resposta vai estar no meio das perguntas que chegaram pelo Canal Globo. Já agradeço aos telespectadores. Quem vai responder é o doutor José de Castro Neto aqui do meu lado, advogado. Vamos às perguntas. Cristiano Leão diz assim: quando contratamos um funcionário PJ para plantão de 12 horas, é possível cobrar pontualidade, como colocar cartão de ponto, e descontar caso haja atraso? Então, o PJ em si, você em regra, pela lei, você não pode ficar cobrando pontualidade, registrar ponto dele, nem nada. Então, nesse caso, não se aplicaria a pessoa que tem uma empresa, você contrata ele como a famosa PJ. Pedro Paulo Nascimento. A pessoa que tem 2 vínculos de trabalho, o que é muito comum, né? Sai de um e vai para o outro no mesmo dia. Quanto tempo tem, Pedro quer saber, para chegar nesse segundo vínculo e não ser considerado atraso? Ele diz que a jornada de trabalho é de plantão, 12 por 60 horas. Tem alguma mudança com relação a esse horário do segundo emprego? Não, aí é mais uma vez, como a gente disse, aquele bom senso que você tem que fazer junto com o seu segundo empregador. Você explicar a sua situação para ele e tentar chegar a um acordo, questão de horário. Agora, se o segundo contrato de trabalho dele já prevê uma jornada, um inicial de tal horário, ele teria que chegar em tal horário, independentemente do que ele tem uma jornada anterior, etc. e tal. Mas, como a gente já vem reiterando aqui, ele tem que se ajustar junto com o empregador. Uma conversa, explicar os motivos, etc. e tal, de eventual atraso seria melhor. Rilzo mandou pergunta aqui. Ele diz que trabalha plantão de 12 horas e quer saber se é obrigado a dobrar caso a pessoa que vai render falte. Nesse caso, como é que faz? É atraso ou é hora extra? Então, esse já é o caso bem diferente. Nesse caso, eu acho que, pelo que dá para entender na pergunta, ele está rendendo, ele está fazendo horas a mais do que aquela pessoa que eventualmente deva ter faltado, né? Esse caso aí, mais uma vez, ele vai ter que justificar, ele pode ajustar junto com o empregador dele, dependendo até se for um caso necessário a presença dele ou a presença do colega, e ele ajusta com o empregador. E nesse caso especificamente, ele, em tese, ele poderia se negar, dizer, não posso ficar porque eu tenho um compromisso, não posso ficar eventualmente por outra coisa. Mas nesse nosso caso que a gente está tratando aqui, a questão seria do funcionário anterior, o funcionário que faltou. Aí a gente tem que fazer esse ajuste entre eles. Outra pergunta, essa aqui é de uma pessoa que não quer se identificar. Ela quer saber assim: ao chegar atrasado, posso ser penalizado, mas quando passo 30 minutos ou mais de tempo na empresa sem receber horas extras, é permitido? E aí a gente volta para aquele assunto da compensação, da punição, né? Então, nesse caso aí, vamos só esclarecendo. Os 10 minutos que vale do atraso, vale para as horas extras. Ou seja, se você fizer 5 minutos de horas extras no final do expediente, você não é reembolsado ou pago por aquelas horas que você fez, tá? 5 minutos. Mas se você passar, como ela disse, passar mais de 10 minutos, passar 11, 12, 30 minutos, aí você teria que receber, sim, no final do mês, as horas extras correspondentes àquele tempo. Mais uma pergunta. Karina diz que precisa fazer fisioterapia e a empresa não aceita a declaração de horário. Ela quer saber se tem que compensar esse horário para fazer fisioterapia ou é ilegal essa cobrança da empresa. Então, pelo que a gente entendeu, ela chega um pouco mais tarde, né, por causa desse tratamento. Veja,
como eu disse agora há pouco, no primeiro bloco, ela justifica para o empregador. Ela tem que ver como é esse ajuste que ela fez com o empregador. Ela explicou para o empregador que tem que fazer por um motivo de saúde dela. Ela tem direito, sim, a apresentar esses atestados ou essas declarações, porque ela está com problema de saúde. É aquele motivo que eu disse agora há pouco. É razoável, existe a razoabilidade. Mais uma vez, a gente toca na tecla do bom senso. Ela explicando para o empregador, não vejo motivos para o empregador não aceitar aquela justificativa dela. Muito obrigado pelas respostas, pelo tempo, doutor. Muita gente aí já ficou ligada, né? Quem chegou agora, vai lá no Globoplay daqui a pouquinho. Essa entrevista vai estar toda lá, os 2 blocos da entrevista sobre atraso no trabalho. E aí é só ficar ligado, conversar sempre com o empregador, sempre que possível, dar uma olhada no sindicato também da sua categoria, ver o que permite e o que não permite. É sempre bom estar bem informado. Maristela. Perfeito, Gustavo. Obrigada pelas informações. E para você não perder a hora, não chegar atrasado para o seu compromisso da tarde, agora 12h24, vou te ajudar então a escolher a melhor rota, olhando aqui o trânsito pelas nossas câmeras. A Rua Real da Torre, ali pertinho do túnel da Abolição, os carros vão sentido Abdias de Carvalho, semáforo aberto, os carros aí seguindo aí para o túnel da Abolição e a gente acompanha essa movimentação bem no comecinho agora da tarde. É teu caminho a Avenida Caxangá, na Iputinga? Vamos para lá então? A gente acompanha a movimentação de quem vai sentido Camaragibe. Tá bem tranquilo o trânsito por aí. Agora a Avenida Beberibe, na sua tela, em frente ao Arruda, a gente está ali mostrando também essa movimentação sem nenhuma lentidão no trânsito. Trânsito completamente livre para o motorista, o ciclista que também está passando por aí. Agora a situação bem diferente no bairro de Afogados, viu? Onde Bruno Fontes está mostrando as obras que estão acontecendo em algumas vias por lá, que vem afetando a vida dos motoristas, que precisam passar por esses locais, né, Bruno? Será que nós temos respostas já da Compesa, da Prefeitura, sobre prazos? Os motoristas estão entrando em contato pelo nosso canal Globo querendo saber. E muita gente aqui chateada, tá, Maristela? Porque são obras que começaram em abril e elas vão até agosto. Eu tenho sim essas respostas, mas queria de novo mostrar aqui com Christopher Moraes essa confusão aqui no trânsito da rua Nicolau Pereira. Olha só, a extensão vai até o pontilhão lá do metrô, da estação ali, ó, que vocês estão vendo. E toda essa parte, esse trecho aqui, ela está interditada. Os carros têm que usar uma única faixa bem estreita. Vem lá da Imperial, né? Quando as pessoas entram aqui, tem esse trânsito parado e muita água suja, tá? Cheiro de esgoto aqui. Deixa eu falar, aqui tem comércio, tem lojas, tem também essa parte toda de sucatas, de ferro velho. E eu estou conversando, como é o nome do senhor? Expedito. Senhor Expedito, como é que está a situação do senhor agora? O senhor que trabalha com sucata aqui, que compra esse material. Está ruim, né? Está devagar, o movimento não tem mais. A gente está sem movimento aqui, não tem como estacionar carro, nada para os fregueses a gente comprar. E continua assim, o movimento, a nojeira é direta aqui. Olha só, seu Expedito, obrigado, seu Expedito. Seu Expedito tem essa loja há 31 anos. Os carros param, abrem os vidros e eles ficam reclamando dessa situação. Deixa eu andar um pouco mais para frente com Christopher, para vocês verem. Veja, aqui não tem esses trabalhadores nesse trecho, mas o problema são os buracos, porque a Compesa está trabalhando lá atrás, mas fica essa parte aqui, ó, sem o trabalho deles, mas o buraco todo, muita lama e muito esgoto. Então o que eles querem também é que eles recuperem esse trecho e aí fique essa obra, essa faixa aqui também, ela aberta, não só apenas aquela dali. E veja só, essa parte, e aí eu queria que vocês destacassem, olha só, aqui é a lateral do mercado de Afogados. É uma poça de esgoto, um cheiro terrível. Essa água está sendo jogada para cá e fica ao lado ali, ó, ali tem um comércio, vocês estão vendo já algumas lojas. E está impressionante aqui essa situação. Vamos lá para as respostas. A obra lá na ponte Motocolombó é uma obra da Prefeitura do Recife. A Prefeitura disse que o pavimento cedeu por causa de um abatimento na drenagem e o serviço de recomposição teve início no dia 9 deste mês. E vai ser concluído na primeira quinzena de agosto.
As intervenções estão em andamento, porém o ritmo de execução, de acordo com a Prefeitura do Recife, tem sido impactado pela influência da maré, porque eles estão ali trabalhando exatamente por causa desse abatimento no asfalto. Em relação a essas obras que nós estamos mostrando, aí sim, uma gravidade, a gente percebe esse impacto no trânsito. São obras da Compesa, viu? Aqui na rua Nicolau Pereira e também no Largo da Paz, com essas imagens que nós estamos mostrando com o drone. A Compesa disse que começou essa obra em abril, é uma obra de troca de 500 metros de tubulações no trecho da Estrada dos Remédios, Rua Imperial, e aí pega também essa parte toda aqui da Nicolau Pereira e Largo da Paz, uma parceria com a BRK. Eles falaram que essa obra ela vai ficar pronta no dia 11 de agosto, faz parte daquele programa Cidade Saneada, de 44 milhões de reais que a Compesa, então, está investindo. A gente espera que eles consigam, então, pelo menos fazer um paliativo aqui, porque o trânsito está muito ruim, Maristela. Vamos ver, né, Bruno? Com esse tempo de chuva, fica tudo mais complicado aí na região, com muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. Claro que isso afeta a mobilidade, uma dificuldade muito grande para esse motorista que está passando aí na região, mas nós anotamos por aqui essa data, 11 de agosto, para a gente seguir acompanhando. E o assunto agora continua sendo a acessibilidade em cidades da região metropolitana. O repórter Joab Alves acompanhou parte da rotina de duas pessoas com cadeira de rodas. Um morador de Jaboatão dos Guararapes e outro do Recife. Aí eu pego ele aqui assim. Esta é a rotina de Maria Guilhermina, cuidando do esposo, o seu Inácio. Um esforço muito grande que eu boto para levar ele. Após 2 AVCs, ele perdeu alguns movimentos, inclusive das pernas. Além dos cuidados dentro de casa, é ela quem leva o companheiro para as consultas, sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e para fazer exames. Foi 2 AVC que eu tive. Eu tive um AVC isquêmico e tive um hemorrágico com aneurisma. Um dia 13 de junho e o dia 16 de junho também, de 2021. Vai entrar para 4 anos agora, 4 anos de sofrimento. A falta de acessibilidade nas ruas já é um desafio diário. Tem que esperar um lugar melhor para poder passar com a cadeira. Acompanhamos Maria Guilhermina e Inácio se preparando para mais uma ida ao IMIP, o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que fica no bairro da Boa Vista. Lá acontecem as sessões de fisioterapia. O casal mora na Travessa José Leite, no Pina. É isso aqui que eu sofro todos os dias. Todos os dias eu sofro isso aqui. Problemas também na entrada da rua São Luís. Eles contam que essa obra dura mais de 4 meses. O jeito é seguir pela rua esburacada, com lama, disputando espaço com carros. Isso porque fica complicado passar com a cadeira de rodas na calçada. Dona Maria Guilhermina já me adiantou uma coisa, que fica preocupada com as faltas, né? Porque o que é que pode acontecer? Se ele faltar, tiver 3 faltas, ele já perde a vaga, né? Das terapias dele. Aí eu me sacrifico todinha para não perder as faltas. Quando chove, a senhora consegue ir? Não consigo, de jeito nenhum. Em meio às dificuldades, mesmo chegando em uma área em que era para ter acessibilidade na calçada, não tem. Eles têm que dividir o espaço junto com os veículos, em meio à avenida, porque não se tem acessibilidade por aqui. Quase 30 minutos depois, chegamos no ponto de ônibus. Alguns minutos de espera e, por sorte, o ônibus chega com o elevador funcionando e também com cinto de segurança disponível. Esse aqui eu tive sorte de encontrar o elevador bom e o cinto bom. Porque quando não é o elevador, é o cinto quebrado. Esse, graças a Deus, deu certo. Temos sorte, não foi? Mas eu não tive a sorte de sexta-feira. Foi nessa parada mesmo aqui, que eu estava e peguei 5 ônibus. Quer dizer, todos 5 com o elevador quebrado. Como é viajar, às vezes, sem um cinto de segurança, por exemplo? Em segurança, eu fico com medo de cair. A insegurança é muito grande. Depois de algumas horas, agora vai seguir para a consulta? Vou para o IMIP, chegamos, para você ver a luta como é, né? Não é fácil. Além de ter o dia de estar ao cuidar, a cuidadora, ainda tem da gente sair de casa e estar com esse risco. Situação parecida com a do Henrique.
Meu horário é 7 horas, eu saio mais cedo porque normalmente, toda semana, pelo menos uma vez, o ônibus ou está muito cheio ou está com o elevador quebrado, então é constante. Henrique tem 31 anos, mora no Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Está na fase final do curso de medicina. Ele faz estágio no Hospital Otávio de Freitas, que fica no bairro de Tegipió, no Recife. E todos os dias enfrenta uma rotina desafiadora. Depende do transporte público para chegar ao trabalho. Quando o ônibus vem com o elevador quebrado ou com muito lotado, aí eu termino tendo que esperar o próximo. Mas como esse ônibus especificamente passa de meia hora e eu tenho que estar lá às 7, eu tento pegar ele nesse horário, que ele já passou para lá, saindo do TIP. O transporte chega e eu acompanho o Henrique na viagem. Dessa vez o elevador funciona, mas foi só subir no ônibus. O centro não está muito legal, não. Acontece constantemente isso. É ruim porque se for uma pessoa que realmente não tem a mobilidade de se segurar com os braços, né, fica totalmente exposta a acidente. Realmente não vai não. Aí vai travar com um banco assim, prendendo com a perna e segurando aqui. Ou seja, já é arriscado, né? Se precisar dar um freio de emergência, pode bater lá na frente, né? Desde 2018, ele usa cadeira de rodas por causa de uma deficiência física de nascença. Antes, se deslocava com muletas, mas a mobilidade piorou devido a uma artrose no quadril. Chegamos ao destino. Não tem uma rampa apropriada. Aí eu vou por ali que é mais baixa, mas que não é apropriado, entendeu? A gente passa porque está acostumado a passar todos os dias, né? Aí desenrola. Não tem calçada, eu vou pelo meio da pista até entrar ali no Otávio de Freitas. Eu espero primeiro que eles tomem consciência, né, de tentar fazer o mínimo, porque a gente não está pedindo nada demais, a gente só pede o mínimo. O mínimo é você ter uma calçada para transitar, um ônibus para você poder andar, um cinto para você se prender e andar seguro. É o mínimo, a gente espera pelo menos o mínimo. Para aí, quando a gente tiver o mínimo, a gente pensar no que pode melhorar realmente, porque nem o mínimo a gente tem. É respeito, é segurança nas ruas. Vamos então às respostas para saber se ou quando esse mínimo vai fazer parte do dia a dia das pessoas com deficiência. A Prefeitura de Jaboatão informou que vem buscando recursos e parcerias para fazer a acessibilidade nos centros do município, onde há maior concentração de pessoas. A Prefeitura disse que as obras em Jaboatão Centro e no bairro de Prazeres já começaram e projetos para outros lugares estão sendo avaliados. A Prefeitura do Recife informou que o programa Calçada Legal inclui pavimentação, construção de rampas de acessibilidade e preservação de trechos históricos e paisagismo. As ações vêm sendo desenvolvidas desde 2017 e vão se estender pelos próximos 4 anos, priorizando áreas com grande movimentação de pessoas e corredores de transporte público. Com relação à obra na rua São Luís, no Pina, por onde seu Inácio e a esposa passam, a Prefeitura do Recife disse que é um serviço de drenagem e pavimentação de vias da comunidade do Bode, feita aos poucos, para evitar bloqueios totais e diminuir o transtorno à população, mas não deu uma data para terminar a obra. Com relação aos problemas com cintos de segurança e elevadores em ônibus para as cadeiras de rodas, a Urbana, que representa as empresas de transporte público, disse que todas as normas de acessibilidade são cumpridas, que 100% da frota da região metropolitana tem plataformas de elevação que passam por revisão periódica, um dos requisitos para que os ônibus sejam liberados para circulação. E o consórcio de transporte metropolitano, que fiscaliza o transporte público, disse que está desenvolvendo ações educativas e coercitivas nos terminais integrados e garagens de ônibus para que os motoristas dos coletivos entendam as necessidades das pessoas com deficiência. Além disso, técnicos de fiscalização realizam diariamente verificação da funcionalidade dos itens de acessibilidade, como plataformas, cintos de segurança. Os ônibus que não estiverem em conformidade com a legislação são autuados e têm seu recolhimento determinado.
Em 2025, este ano, foram realizadas 8.140 fiscalizações, das quais 7.712 foram aprovadas e 428 apresentaram algum tipo de irregularidade. A gente vai seguir acompanhando, né? E três crianças, foram baleadas na região metropolitana do Recife e na Zona da Mata no intervalo de 8 dias. 2 crianças, um menino e uma menina, estão internados em estado grave no Hospital da Restauração. Natália Dielu tem outras informações sobre esses casos. É uma violência que atinge, né, Natália, quem mais deveria estar protegido. É verdade, e a gente vivencia, né, um cenário aqui na região metropolitana e no estado de maneira geral bem preocupante, né, quando a gente fala em crianças vítimas de balas. Naturalmente, essas crianças não são os alvos dessas balas, mas elas acabam sendo vítimas da insegurança pública, da violência urbana. Então a gente, inclusive, traz na reportagem que vocês vão ver logo mais alguns dados do Instituto Fogo Cruzado, mas nós pedimos também dados para a Secretaria de Defesa Social, que trouxe números no estado inteiro, né, com relação a crianças vítimas de atentados com armas de fogo. E a Secretaria de Defesa Social disse que foram 27 atentados, 27 casos, né, de crianças desde o começo do ano até agora. Então, a gente preparou uma reportagem trazendo também esses casos recentes, né, dessas 3 crianças e dados que são importantes para a gente refletir sobre esse cenário. Vamos acompanhar. No Hospital da Restauração, a família de Daniele Vitória do Amaral vive a agonia de ver a menina de 9 anos internada. Ela passou por uma cirurgia na cabeça e segue em estado grave. A tia de Daniele conta que ela foi baleada na véspera de São João, perto de casa, em Goiânia, na Zona da Mata Norte. Tiraram a bala da cabeça, mas só que afetou o cérebro dela. E ela está precisando de uma UTI e não tem uma UTI para a menina. De segunda-feira e hoje é quarta-feira. E o pai está lá chorando, desesperado, a mãe também. De acordo com a tia, a menina teria sido usada como escudo por um vizinho, que era alvo dos criminosos. Pegou ela e se abaixou. Aí os caras não tiveram pena nem dó de uma criança de 9 anos. Atiraram nela e nele, nos 2. E aí eu quero justiça. Tanto com a pessoa que atirou neles 2, como o cara que fez a menina de refém, que ele merece estar preso também. Um menino de 5 anos também foi baleado e está em estado grave no Hospital da Restauração. O caso aconteceu no último dia 18, no bairro da Bomba do Emetério, no Recife. Testemunhas contaram que o menino estava com o pai quando desconhecidos em um carro pararam em frente ao local e fizeram os disparos. A mãe dele, que não quis mostrar o rosto, gravou uma entrevista com a repórter Daniele Fonseca na semana passada. Foi tão de repente, moça, a gente estava na padaria, quando escutei os tiros, já me disse que tinha batido nele. Eu corri para ver, quando vi, já não estava lá, o pai tinha socorrido ele para a UPA. Aí quando foi da UPA, eu fui para lá com minha menina, não chegou lá, disse que já tinha vindo para cá para a restauração. Para quem é mãe, acho que vai estar sentindo a mesma dor que eu estou sentindo agora, que eu não desejo para mãe nenhuma. No dia 15, um bebê de 8 meses foi morto durante um ataque a tiros, quando estava no carro dos pais, em Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Casos como esses escancaram uma realidade cruel, a da infância marcada pela violência. Crianças que deveriam estar seguras em casa, na escola ou brincando na rua, acabam virando vítimas de um conflito que não é delas. Na guerra urbana, que se trava todos os dias, muitas vezes a bala não escolhe alvo e quem não tem nada a ver acaba pagando o preço. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que até o dia 15 de junho deste ano, 8 crianças foram baleadas na região metropolitana do Recife. 6 ficaram feridas e 2 foram mortas. Esse é o maior número registrado pelo Instituto desde 2019. Em 2019, 5 crianças foram baleadas. Em 2020, 4 crianças foram vítimas de tiros. Em 2021,
3 crianças. Em 2022, 6. Em 2023, foram 3 crianças baleadas. E no ano passado, o Instituto Fogo Cruzado registrou 5 casos de crianças vítimas de armas de fogo aqui na região metropolitana. Esse ano a gente está vendo um aumento no número de crianças baleadas e muito em função dessa dinâmica que é muito própria daqui, né, que a gente chama de tiros endereçados. Geralmente, os tiros aqui, eles resultam em vítimas, o que é diferente de outras regiões que a gente trabalha. Mas não é por isso que ela não afeta outras pessoas. Então a gente está vendo agora crianças, né, sendo baleadas justamente nessa situação, onde outras pessoas são o alvo dos tiros e elas acabam sendo feridas. Muitos casos que a gente não consegue registrar, né, porque elas não são baleadas, mas elas presenciam essas mortes, muitas vezes de parentes, né, de pais, pessoas que elas já conhecem, e essa marca vai ficar, né, é um trauma que fica também. Um trauma enorme, né, que a gente lamenta muito. E como eu falei no início da minha participação, a SDS trouxe dados, foram 27 casos entre fatais e feridos até agora, né, aqui em todo o estado, em Pernambuco, um número que é maior em relação ao ano passado, porque no ano passado 23 crimes desse tipo contra pessoas de 0 a 11 anos também aconteceram aqui em Pernambuco. A gente pediu uma resposta à Secretaria de Defesa Social, né, que responde pela segurança pública aqui do estado, e ela disse que Pernambuco está no 13º mês consecutivo de redução nos homicídios em todo o território e que até 2026 estão previstos investimentos superiores a 2,3 bilhões em concursos, capacitações, equipamentos e tecnologia para fortalecer a segurança pública e proteger a população pernambucana. A gente também pediu uma resposta ao Hospital da Restauração sobre a situação da família, né, de Daniele, a menina que foi baleada lá em Goiânia. A tia dela relatou, né, na reportagem, como vocês acompanharam, que ela está à espera de uma vaga, né, de UTI, que não tem lá no Hospital da Restauração. E o HR disse que a paciente segue recebendo tratamento multidisciplinar com a equipe médica do hospital. A gente insistiu, perguntou sobre a vaga de UTI, mas eles se limitaram a nos dar essa resposta, Maristela. Obrigada, Natália, pelas informações. A seguir, o assunto é saúde. Vamos falar sobre as complicações que podem acontecer com o paciente que está com dengue. E ainda, bora pechinchar o preço do guarda-chuva e da capa de chuva para você encarar o inverno que já chegou. O NA1 volta já, agora 12h46. No Saudando da Império, só tá faltando tu! Agora, 12h49, estamos de volta. E aí, tá cuidando da lavanderia, do quintal, da varanda? A gente já sabe, né, que deve tomar muito cuidado com a dengue. Desde a prevenção, evitando locais que possam facilitar a reprodução do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença, até a atenção aos sintomas e os riscos da sua forma mais grave, a dengue hemorrágica. Mas, para além de tudo isso, a dengue pode trazer outras complicações para a nossa saúde. Uma telespectadora contou que desenvolveu um tipo de hepatite como uma das consequências por ter tido dengue. Daniele Fonseca está com um infectologista. A dengue pode trazer esse tipo de complicação, Daniele, até outras doenças, como a hepatite, por exemplo? Maristela, podem estar associadas, né, à dengue que a pessoa teve, que foi o caso aí dessa telespectadora que mandou uma mensagem para a gente. Nós convidamos para essa entrevista o Dr. Demétrios Montenegro, médico infectologista. Então, doutor, a telespectadora disse que teve uma hepatite transinfecciosa em decorrência da dengue. O que é essa hepatite? Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. É uma situação extremamente comum. Na verdade, esse nome difícil, né, transinfecciosa, não é nada mais, nada menos a inflamação do fígado que é causado pelo vírus da dengue. Mas imaginar que não é só o vírus da dengue que pode causar essa inflamação. Então,
a chikungunya pode causar essa inflamação, zika pode causar. Então, assim, outros vírus também podem causar essa inflamação e isso é muito comum. Uma boa parte das pessoas que têm dengue, o fígado é um local que o vírus se multiplica e com isso inflama o fígado e tem essa elevação dessas enzimas do fígado. E quais são as outras doenças que podem estar relacionadas, podem ser desenvolvidas por quem teve dengue? E aí o seguinte, não são doenças comuns de acontecer, não são complicações comuns, mas a gente precisa ficar atento que o vírus também pode se multiplicar no cérebro. No cérebro e nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, causando síndromes como a encefalite ou a meningoencefalite, que é a inflamação do cérebro. Então, felizmente, isso não é uma situação corriqueira, mas pode acontecer também. Doutor, quais são os sintomas os quais a pessoa deve ficar atenta, né? O paciente deve ficar ali mais em atenção para saber se a dengue é da forma mais leve, mais grave e se pode decorrer disso outras doenças. Muita gente tem medo justamente da questão do sangramento da dengue, né? Então isso é a situação mais preocupante, mas é lembrar que a dengue pode evoluir para uma situação de gravidade sem necessariamente a pessoa sangrar. Então tem alguns sinais que a gente chama sinais de alerta, que é muito importante as pessoas tomarem conhecimento para procurar uma emergência de imediato quando sentir, principalmente dor abdominal, muita dor na barriga, não é diarreia, mas assim dor mesmo, como se estivesse com algum problema dentro da barriga, muitos vômitos, tontura, desmaio, muita sudorese. Então isso é um indicativo que a pessoa está perdendo muito líquido de dentro do vaso para fora do vaso, sem necessariamente ter um sangramento. Então, em situações assim, a pessoa precisa imediatamente procurar uma urgência. Doutor, a importância da vacina contra a dengue. Isso é extremamente importante. A vacina, hoje em dia, ela está liberada pelo SUS para a faixa etária de adolescentes e crianças. Por que essa faixa etária é prioritária? Porque essas pessoas não têm todos os vírus, não se contaminaram ao longo de 15, 16 anos de vida com todos os vírus. Então, é o público que tem mais risco de se contaminar com o vírus e desenvolver uma forma grave. Os adultos já passaram por várias epidemias de dengue, então, teoricamente, já teria uma prevenção. Doutor Demetrios, muito obrigada pela participação aqui no NE1, trazendo esse alerta, falando sobre a importância da vacina, principalmente. Gente, é contigo, Maristela. Com a chegada do inverno vem também um clima instável, né? Chove mais e sair de casa sem sombrinha ou guarda-chuva é um risco. As vendas nessa época aumentam e no mercado tem tamanhos e preços variados. Daniele Fonseca, que você viu agora há pouco, circulou pelo centro do Recife e traz informações para ninguém ficar desprotegido. Bora pechinchar? Márcia disse que, principalmente nessa época do ano, a sombrinha é item indispensável e nunca sai de casa desprevenida. A sombrinha não sai da minha bolsa de jeito nenhum, porque eu preciso dela, né? Eu trabalho tenho que vir todo dia trabalhar. Aí eu preciso dela. Aí por isso que não tiro de jeito nenhum. É ela e quando chove eu tenho que vir de bota. Não posso deixar de jeito nenhum em casa. Principalmente nesta época. Mas tem outra aqui na minha bolsa já, que eu não posso deixar de vir sem sombrinha. É muita chuva quando chove. Mas nem todo mundo lembra de colocar uma dentro da bolsa ou da mochila antes de seguir para os compromissos. Gleicio já foi pego de surpresa. Aconteceu muitas e muitas vezes, né? Levar a sombrinha, esquecer dela, a chuva pegar no meio do caminho, né? Já aconteceu isso com você? Muito, muito mesmo. Indo para onde? E aí chegou lá ensopado no compromisso? Vim para o trabalho. Muitas vezes vim para o trabalho, cheguei na chuva mesmo, molhado mesmo. Com a chegada do inverno, para todo lado que se olha, tem gente segurando um item para se proteger da chuva que pode cair a qualquer momento. Neste ponto de venda, no bairro de São José, o preço do guarda-chuva e da sombrinha varia entre R$15 até R$35. Nesta loja, que fica no mesmo bairro, tem capa por R$15.
São de várias cores. O preço do guarda-chuva e da sombrinha varia um bocado. A mais barata é de R$ 7,00. A mais cara, R$ 25,00. Tem modelo infantil por R$ 15,50. E o guarda-chuva transparente é R$ 20,00. Gleice disse que a procura tem sido maior nos últimos dias e que a necessidade dos clientes varia. A maioria das vezes eles vêm mais atrás de sombrinha mais barata, né? Porém de boa qualidade. Então o que é que a gente faz? A gente mostra nossos produtos que a gente tem na loja, sombrinhas de mais qualidade, da mais barata, mais cara. Porém é sempre reclamando, não, porque é só para uma emergência, é só para agora. Então preferem mais em conta, que é as de 7. Às vezes o pessoal prefere um mais barato, porque se perder, não tem tanto prejuízo. Seu Claudemar espera não repetir uma situação muito comum, esquecer o guarda-chuva no transporte público. Costuma perder muito? Costuma. Geralmente você perde onde? Mas no ônibus, né? E aí quando perde tem que repor? Tem que comprar outra para vir trabalhar, senão vai abaixo de chuva. Para evitar esse contratempo, Gleice diz que os clientes acabam escolhendo os de tamanho menor. O povo prefere mais sombrinha, tá? Menor. E quanto menor, melhor para caber dentro da bolsa, né? Porque às vezes a pessoa não quer estar andando com ela na sombrinha, na mão, justamente por conta disso, né? Porque perde, deixa em algum lugar. Aí preferem mais de bolsa, que caba na bolsa. E não dá para ficar assim, né? Com esse tempo mais frio, a temperatura baixando, grupos de voluntários iniciaram campanhas para arrecadar agasalhos. Gustavo Ferreira tem essas informações para a gente, porque dá tempo de ajudar, né, Gustavo? Sempre dá tempo de ajudar, Maristela, e um dos exemplos, um dos projetos que ajudam muitas pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade nesse período chuvoso, né, principalmente à noite, é o Grupo Amor e Movimento. Chico Carlos está aqui, fundou o grupo em 2022. Conta pra gente, vocês já fazem um trabalho todo mês, né, de ajudar com alimentos. Como é que está a campanha do agasalho? Quantos vocês já arrecadaram? Quem são os parceiros? Boa tarde. Boa tarde, você, Gustavo, Maristela e os nossos telespectadores. O projeto, como você disse, existe desde 2022. Nós lançamos agora essa campanha do agasalho por conta do frio, né? A gente já faz um trabalho lá de doação de alimentos na comunidade lá da Ponte Preta e já estamos recebendo essas doações. Os parceiros estão chegando, já compramos agora 50 mantas que nós vamos distribuir e é importante que a doação sempre será bem-vinda. Vamos reforçar aí o ponto de recolhimento. Vocês ficam lá, ajudam, né, os moradores ali da Ponte Preta, mas tem uma sede em Rio Doce, né? Como é que faz? Quem é que pode ajudar? Como é que pode ajudar essa campanha do agasalho? Dá um endereço de serviço pra gente. Fica na Rua do Abacate, número 85, na terceira etapa, Rio Doce, Olinda. Pode nos procurar lá, nós vamos receber, separar e depois encaminhar. O importante é fazer o bem, é amar o próximo. Reforçando então, tem Instagram, hein? @amo.amoremovimento, aí é só... Quem quiser, quem tiver coração aberto pode ajudar. Com certeza, quem quiser ajudar, quem quiser vir, veja o nosso Instagram. E também estou convidando as pessoas para participarem da nossa próxima ação. Vai ser no sábado 28, às 19 horas, lá na Ponte Preta. Maravilha, então tá anotado, Chico. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Tenho certeza que muita gente agora que assistiu vai ajudar. E além do Amor e Movimento, existem outros projetos, né, que também estão ajudando essas pessoas, têm esse objetivo de ajudar várias pessoas em situação de vulnerabilidade. O Ibura Sem Fome é um deles, por exemplo. O Instagram vai aparecer aí na tela, @Ibura Sem Fome. Eles também estão com uma campanha do agasalho para ajudar pessoas que moram em situação de rua também, nesse momento, né, que está muito chuvoso, muito frio. O ponto de coleta deles é na sede, que fica na Rua 40, número 353, na UR11, bem pertinho do terminal de ônibus. Outro projeto também importante nessa época, que também está acolhendo agasalhos e cobertores, é o Nossa Ronda Solidária. @Nossa Ronda Solidária lá no Instagram, é só você procurar também. Eles estão fazendo essa campanha com o apoio de uma academia, uma rede de academias, né, que são 12 unidades espalhadas pela região metropolitana do Recife, estão recebendo lençóis, mantas, cobertores e roupas de frio também. E aí reforçando um pedido para roupas infantis. Claro que sempre em bom cuidado, são 12 unidades. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, Nossa Ronda Solidária, é só ir lá no Instagram. Também tem o Ibura Sem Fome e o Amor e Movimento, que a gente conversou agora com o Chico Carlos, o fundador. É importante ajudar. Quanto mais a gente puder ajudar com um cobertor em bom estado, claro, um lençol, uma roupa de frio, vai fazer bem para muita gente nessa época do ano. É complicado, né? Deve ser complicado viver na rua, mas agora é mais complicado ainda. Maristela.
Com solidariedade, o inverno pode ser mais quentinho para todos, né, Gustavo? E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.